Bom dia a todos os irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos que vão assistir essa oração nessa manhã. Todos que vão assistir essa palavra. Que você possa nessa manhã refletir uma palavra do Senhor para a tua vida, para a nossa vida. Está em Mateus 52. Mateus 52, 26 e 52. Mateus 26, 52 está a palavra do Senhor. É uma palavra curta, mas de grande edificação. A palavra do Senhor nessa manhã, quando foram prender Jesus, e um dos que estavam com Jesus sacou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Então Jesus disse: embainha tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não poderia me dar mais de 12 legiões de anjos? A confiança de Jesus em Deus, a confiança dele no Pai. Aqui ele estava debaixo de um propósito, mas a confiança dele estava no Senhor. Ele sabia que passaria por grandes coisas, grandes tribulações, mas a confiança dele seguia sempre em Deus. Ele sabia que se ele pedisse ao Pai, não precisaria usar da força humana, mas sim das espirituais. E eu quero te dizer, querido, nessa manhã, que você possa confiar em Deus, porque antes que você precise usar da tua força natural, o Senhor Deus vai liberar a sobrenatural para te abençoar, para te livrar, para te livrar do laço do passarinheiro, para te livrar da morte. Quantas vezes o Senhor nos livra da morte todos os dias? Quantas vezes o Senhor já me livrou de acidentes de carro? Eu já pude contemplar com os meus olhos que foi a mão de Deus que me livrou. A confiança tem que estar em Deus, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Não na nossa habilidade, não na nossa sabedoria, não no nosso entendimento, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor, porque Ele está cuidando de nós. Assim como Jesus, o próprio Jesus sabia que não precisaria ele enfrentar aqueles homens, assim como o seu discípulo que estava com ele ali puxou da espada e feriu aquele servo do sumo sacerdote. Mas ele falou: se orar ao Pai, o Pai liberará ordem aos seus anjos. E é assim, todos os dias da nossa caminhada cristã, nós precisamos primeiro orar a Deus, precisamos primeiro orar ao Senhor, nosso Deus, para que a sua vontade seja feita. Muitas vezes a vontade de Deus, ela não é como a nossa, como nós queríamos. Jesus não queria estar sendo preso. Jesus não queria ir à cruz. Só que a vontade de Deus prevaleceu. A vontade de Deus na nossa vida, ela tem que prevalecer. Muitas vezes a nossa vontade é estar em certos lugares, com certas pessoas, só que a vontade de Deus começa a falar mais alto na nossa vida. A vontade do nosso Deus, ela sempre tem que falar mais alto na nossa vida. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? A própria palavra do Senhor já está estabelecido a própria vontade de Deus nas suas palavras, na sua escritura. E é assim, a palavra do Senhor é o nosso manual. Nela tem todas as direções para a nossa vida conjugal, a nossa vida sentimental, a nossa vida profissional, todas as áreas da nossa vida espiritual.
Tudo está na palavra de Deus. Para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor, nós precisamos obedecer essa palavra. A palavra de Deus vai nos dizer para nós perdoarmos aqueles que nos ofendem, abençoar aqueles que nos perseguem, orar por eles. A palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos honrar o nosso casamento. A palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos ser zelosos pelo nosso trabalho, como se nós estivéssemos trabalhando para Deus. Tem todas as áreas da nossa vida vai ser abençoado se nós seguirmos a palavra do Senhor. E nesse versículo Jesus vai dizer: como pois se cumpriria as escrituras que dizem que assim convenha que aconteça? Então, ele poderia ter orado ao Deus para que aquilo ali não acontecesse. Só que ele sabia que ele tinha que cumprir o que estava escrito. Ele veio com um propósito. E que nessa manhã você possa saber que Deus está guardando a tua vida, guardando a tua casa. Não precisa você usar da força, não precisa você usar da tua própria sabedoria, mas usa a sabedoria do Senhor. Usa a palavra de Deus para te guiar nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que você possa guardar no teu coração essa palavra. Guarda no teu coração essa palavra que o Senhor derramou nessa manhã sobre nossas vidas. Que a nossa confiança pode estar no Senhor. Que a nossa confiança possa estar no nosso Deus, no nosso Senhor nessa manhã. Que você possa meditar na palavra do Senhor, que está em capítulo 26, versículo 52 e 53 de Mateus. A confiança de Jesus. Ele sabia que numa oração tudo poderia mudar. E é assim na nossa vida. Numa oração, basta orar ao Pai e tudo vai mudar. Tudo pode mudar. A nossa fé tem que estar fundamentada nas Escrituras, na palavra do Senhor. A nossa confiança tem que estar nele. Basta uma oração e Deus pode mudar o cenário da sua vida, da nossa vida. Basta Deus liberar uma palavra. Basta o Senhor liberar uma palavra. Só que muitas vezes tem coisas que não acontecem porque nós precisamos passar por alguns períodos de amadurecimento. Nós precisamos passar por alguns períodos de aprendizado para sermos verdadeiramente filhos de Deus, para sermos verdadeiramente cristãos no Senhor. E o Senhor Jesus veio com um grande propósito. Ele veio com um grande propósito, por isso que ele não desistiu. Por isso que ele não desistiu de mim, não desistiu de você. Ele veio com um grande propósito de fazer uma aliança, de fazer a remissão dos nossos pecados, de pagar a conta, de pagar o preço. Você tem a oportunidade de aliançar-te com ele, porque nesse versículo ele falou: eu poderia orar ao Pai, só que as Escrituras não seriam cumpridas. Então ele ficou firme, ele não desistiu, ele passou por aquela tribulação. Ele passou por aquela tribulação. Ele poderia, naquele momento ali, entregar tudo, desistir do propósito, mas ele ficou firme, firme no propósito para que ele veio. E Deus está falando com muitas pessoas. Fica firme no propósito para o que tu veio. Você pode orar a Deus e Deus trocar todas as coisas de lugar. Mas a melhor oração é: seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus orou para que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Porque ele sabia a luta, o peso que seria, mas ele permaneceu. Ele permaneceu firme, firme. Muitas vezes nós, obreiros, diáconos, pessoas de Deus, pessoas que Deus levantou, não ficam firmes no propósito, largam esse cálice, largam o arado,
porque escolheram a sua própria vontade. Mas antes de nós escolhermos a nossa vontade, nós necessitamos orar a Deus e dizer, como Jesus falou, seja feita a tua vontade, Senhor. A minha vontade é essa, mas que seja feita a tua vontade. Porque há um grande propósito por trás de todas as coisas. Deus te trouxe com um propósito para essa terra. Há um propósito. Se você não sabe o teu propósito, procure saber o teu propósito. Deus tem um propósito com você. Não seria só para você ser salvo. Tem um propósito maior por trás disso. De você ser usado pelo Senhor para salvar outras pessoas. Você imagina um navio afundando e você sabe nadar. Você consegue nadar, você consegue sobreviver. E esse mundo é esse navio. E você tem a palavra da salvação. Você consegue liberar para outras vidas a salvação. É necessário você liberar a palavra da salvação. É necessário você liberar a palavra que salva, a palavra que abençoa, a palavra que cura, que transforma. Você está vendo as pessoas afundando, está vendo as pessoas se afogando. Você tem essa palavra no teu coração. Você precisa liberar essa palavra. Você precisa ajudar outras pessoas a sair da onde elas estão se afogando. Há um grande propósito por trás de todas as coisas. Você que é obreiro do Senhor, você que é diácono do Senhor. Não é mais a tua vontade. Não é mais a tua mágoa. Não é mais o teu achismo. Você precisa fazer o que Deus quer que você faça. Você não pode mais caminhar em direções aonde te agrada ou não te agrada, onde você está bem, onde você não está bem. Você precisa caminhar nas direções aonde Deus está determinando para você. Porque a palavra do Senhor diz, Jesus bastaria uma oração e ele mudaria o cenário. Só que ele permaneceu fiel. Ele escolheu permanecer naquele cenário onde ele estava sendo preso, que ele ia ser humilhado, que ele ia ser crucificado pelo propósito, por um propósito maior, que foi de salvar a humanidade. E você tem um chamado do Senhor. Você tem um chamado do Senhor. Como se cumpriria as Escrituras se Jesus tivesse desistido? Como se cumpriria as Escrituras se Jesus tivesse desistido? Amém? Fico com essa palavra nessa manhã. Fico com essa palavra de Deus nessa manhã. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração nessa manhã. Que o Espírito Santo possa ter falado, ter despertado nessa manhã em você. Esse chamado que está dentro de você. De levar a palavra ao perdido. De levar a palavra àquele que necessita. De resgatar aquele que está se afogando. Em nome de Jesus. Que nessa manhã você possa, meu querido e minha querida irmã, ser despertado pelo Senhor para o verdadeiro chamado dele na tua vida, para o verdadeiro chamado dele na tua vida, porque você não pode mais retardar aquilo que Deus tem na tua vida. Você tem boca para falar, o Espírito Santo já tem te dado as palavras. Não retarde mais, não guarde mais para ti aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Não importa o que pensará o homem. Se Jesus fosse se preocupar com o que pensavam dele, com o que rebatiam, com o que combatiam contra o seu ministério, contra os fariseus e escribas que se levantavam, pediam sinais porque não creram, pediam sinais. As pessoas estavam sendo curadas e eles queriam mais sinais. As pessoas estavam sendo salvas, libertas e eles queriam mais sinais.
Nós não precisamos nos preocupar mais com aquilo que os homens e as mulheres pensam, com o que o mundo pensa. Nós precisamos nos preocupar com o que Deus está pensando, com o que Deus está direcionando a nossa vida. Porque Jesus não se preocupou. Jesus não se preocupou com aquilo que eles pensavam, com aquilo que eles diziam. Cercavam ele para o matar, mas ele não se importava. Ele seguia liberando a palavra do reino, a palavra de salvação. Está nas tuas mãos nessa manhã tomar uma decisão. Se você quer seguir nesse mundo, se afogando nas coisas desse mundo, ou se você quer vir para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai amado, nós oramos nessa manhã. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus fiel. E o Senhor cumpre, Pai, aquilo que está escrito. Bem-aventurados são os que confiam no Senhor. Serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Nessa manhã nós depositamos tudo no Senhor. Depositamos tudo no altar da cruz, aos pés da cruz. Nós perdoamos aqueles que nos ofendem, para que o Senhor venha nos perdoar, Senhor. Nós perdoamos, nós liberamos, Pai, o perdão, para que o Senhor venha nos curar, Senhor. Senhor Deus, nessa manhã cura toda enfermidade, cura todo enfermo, Pai, cura todo o câncer, Pai, cura toda a AIDS, cura todo o sangue contaminado, cura, Senhor Deus, todo o colesterol, Pai, toda a pressão, Pai, desregulada, toda a arritmia cardíaca, todo o osso, todo o nervo fora do lugar, ó Deus. Começa a liberar agora nesse momento, Espírito Santo, eu peço. Começa a liberar a cura, Senhor Deus, sobre eles. Começa a liberar agora, Espírito Santo, a Tua graça, o Teu amor, Pai, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro amor, a verdadeira compaixão, Pai, em nome de Jesus. Começa a liberar sobre as vidas nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, abençoa aqueles que estão trabalhando, aqueles que vão olhar, Pai, essa oração, Pai, depois, no horário do almoço. Abençoa eles, Pai, dá sabedoria no seu trabalho, prospera-os. Em nome de Jesus, Pai, prospera-os grandemente, que eles possam ser promovidos no seu trabalho. Em nome de Jesus, Pai, traz a bonança, traz, Pai, a sabedoria, traz o entendimento, Senhor. Aquele que está enfrentando uma luta, Pai, dá força para que ele possa perseverar, que ele possa manter os seus pés firmados na Tua palavra. Por mais que as tempestades estejam soprando, Senhor, que eles possam estar convictos a quem eles têm servido, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, Pai, nós Te glorificamos, nós Te damos a honra, a glória, o louvor, seja dado a Ti, Senhor. Que o Senhor possa alcançar o perdido, alcance aquele que está necessitado, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o órfão, aquele que não tem pai, aquele que não tem uma referência em casa, abençoa, que o Senhor possa ser sua referência. Abençoa a viúva, abençoa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te glorificamos nessa manhã. Toma tudo nas Tuas mãos, Pai, toma nossos negócios, toma, Pai amado, nossos investimentos, toma nosso trabalho na Tua presença, Senhor Deus, e prospera-nos, Pai. Que as portas do inferno não prevaleçam contra a Tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Cura o enfermo, liberta o cativo, aquele que está cativado em vícios, Pai. Em vícios, Pai, no telefone, em vícios na televisão, em vícios, Pai, de bebedice, em vícios, Pai, que consomem o seu corpo. Em nome de Jesus, liberta eles, Pai. Liberta-os, Pai, em nome de Jesus. Liberta a mente cativa, a mente que está escravizada. Liberta essa mente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Todos vocês sejam abençoados nessa manhã, pela palavra do Senhor e pela presença do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.